nós estamos na Parashá Vayetze, como o Biratã já fez a leitura. A Parashá Vayetze, ela se encontra no livro de Bereshit, capítulo 28, verso 10 ao 32, 3, na versão Almeida 32, 2. Ela tem por Haftará o livro de Oséias 11, do capítulo 11, versículo 7 ao 14, 9. E a Brit Hadashá está em João, capítulo 1, 43 a 51, e o Salmo 3 é o Salmo da porção. Já são alguns anos colaborando com a questão do ensino da casa, aqui na Casa do Eterno, e eu não lembro pessoalmente, numa experiência pessoal do Eterno, nos dar ordem de começar onde nós tocamos num assunto, voltar num mesmo assunto tão precocemente. Quando nós estávamos na terra que o Eterno nos deu para estabelecer a Associação Aleph Bet, na quarta-feira pela manhã, mediante a tudo que aconteceu ali durante aquele momento de oração, o Eterno nos manda voltar no assunto da Parashá Hayesara de 2 semanas atrás, quando aqui à tarde nós estávamos conversando sobre a necessidade do homem compreender o processo de morte da natureza carnal, porque foi assim que Abraão fez, foi assim que Isaac deu continuidade, e foi assim que nós vamos ver que Jacó sustentou a sua vida. E quando nós estávamos estudando a Parashá Hayesara, nós entendemos que a morte de Sara é o começo de todas as coisas, para que um povo que vinha depois dela tivesse direito à vida. E este povo, ele se faz contar pelos descendentes, tanto diretos quanto indiretos, da casa de Jacó, da casa de Israel. Porque vocês vão ver que à medida que nós começarmos a andar na Parashá Vayetze, vocês vão ver que ali é a base de construção de uma casa para a habitação de Elohim. Só que a gente pode dar um salto e ir para o final de todas essas coisas que nós vamos conversar e dizer que se nós sairmos daqui sem compreender definitivamente que a casa que ele construiu ali, onde Jacó vai ver uma escada subindo e descendo anjos do céu, se nós não compreendermos que esta casa que ali no futuro foi construída por Salomão somos nós, é o nosso coração, nós saímos daqui totalmente incompletos do que Adonai tem para nos ensinar hoje. Se eu e você não compreendermos que desde ali do momento onde Abraão vai sacrificar Isaac, ali começa a construção de um templo para a habitação de Adonai em meio aos homens, isso, eu quero dizer, é o meu e o seu coração. Se nós não compreendermos isso, definitivamente que o problema que as pessoas não compreendem o Mashiach é porque as pessoas acham que o Mashiach seria um rei em Israel, o qual iria tomar um poder jurídico, administrativo e político e iria se resumir ao cumprimento das liturgias contidas na Torá. O Mashiach é o homem separado, criado e feito por Adonai para que tenha poder de sondar o interior desta casa que ele construiu. O meu coração e o seu, só o Mashiach é capaz de adentrar e sondar. Na ausência dele, ele deixa um consolador para fazer o papel na ausência dele. Quando ali ele vê a casa dele, quando eu digo a casa dele, é a casa de Adonai, a qual ele, como rei, deveria estar ali reinando, e ele vê aquele tumulto de vendedores, de comércio, e ele faz aquela limpa ali dentro, é a revolta do Messias quanto à permanência do pecado descontrolado dentro do nosso coração. Nós temos que ser francos e sinceros diante de Adonai, porque o tempo está se encurtando e nós não vamos ter muita barganha por mais tempo para negociar uma vida com um pé no pecado e um pé na santidade. Eu vim para cá hoje com o propósito de não saber o que falar, porque tive uma noite difícil de estudo, mas eu não posso ser menos franco do que eu estou sendo com vocês, porque eu me incluo dentro desta necessidade de nós começarmos a enxergar as coisas da forma como elas são. E a advertência que Adonai nos deu lá no edifício que ele está nos dando para restaurar é que nós ainda não compreendemos a primeira etapa para anulação da sentença de morte chamada pecado que há dentro de nós, e a primeira etapa é de Sedaká. Ele nos dá um prédio, nos dá uma associação, nos dá uma função, e nós ainda não compreendemos, precisamos compreender.
A cada sábado nós temos por obrigação compreender um pouco mais do que é tzedakah. Porque se nós não entendermos tzedakah, nós estamos assinando embaixo de que nós não entendemos quem foi Jacó. Se vocês pegarem os estudiosos da Torá, os sérios estudiosos da Torá vão dizer que Yaakov, que depois se tornaria Israel, ele é o maior dos tzadik entre os 3 patriarcas. E não é porque há uma competição, pastora, mas é porque ele foi o único dos 3 patriarcas apto a ser um homem justo conforme os moldes da Torá em meio à casa que ele habitava, a casa da sua família. Diz, pastor, os estudiosos que nem Abraão e nem Isaac foram capazes de ser, eles foram muito justos, foram muito íntegros, mas nenhum deles conseguiu exercer o papel de tzadik, sadik ou justo, senão Jacó, porque ele foi provado na justiça em meio à sua família de sangue. Nós, antes de querermos exercer justiça social fora desses muros, nós temos por obrigação, como o patriarca Jacó, mostrarmos a Adonai que somos capazes de sermos justos dentro da família a qual Ele nos deu. Eu posso ir embora se a gente entender isso aqui. Posso encerrar agora. E eu digo isso porque ser justo, não se enganem que a tzedakah que Adonai nos deu fora dos muros vai se resumir a fazer todos e executar todos os projetos que Ele der para a associação. Isso é parte da justiça que Ele vai estabelecer. Mas o ápice da justiça social, que se traduz por tzedakah, nada mais é do que suportar o pecador sem se envolver com o pecado dele até o fim. Yeshua, o justo, homem fadado a pecar, fadado a escorregar e a ser levado pelos seus sentimentos, como eu e você somos, no mesmo patamar que nós somos hoje, ele foi com Judas até o fim. As prostitutas o cercavam, querendo ouvir falar da Torá de Adonai. Ele não se envolveu com o pecado, mas foi com todos, até o fim dos dias. A tzedakah, ela exerce a seu ápice, segundo o entendimento que a Torá nos dá, quando nós somos capazes de nos anular ao extremo para que aquele que peca tenha a oportunidade de deixar o pecado. Então, ensinar música, projeto com a reciclagem, os cuidados da natureza, os eventos que se faz na praça, as músicas que cantamos, reinserção social em todos os níveis que forem necessários fazer, isso é parte do processo de exercer a tzedakah dentro dessa cidade. Porque a tzedakah, ela é um processo de justiça social que levará o homem a se tornar um ser justo. Se nós não soubermos isso, nós voltamos, pastor, a cair no problema de 3 anos, quando nós não sabíamos separar caridade de justiça social. Porque eu me torno um caridoso afetivo. Entendeu? Eu olho para o Leomar numa condição de extrema pobreza. Não tem roupa para vestir, não tem comida para comer, não tem educação, não lê, não escreve, não tem direito à saúde, transporte. E eu, por uma questão de afetividade e caridade ao ser humano, eu me restrinjo a dar a ele esta superficialidade. Comida é superficial, saúde é superficial, educação, transporte, moradia e vestimenta, quando nós estamos falando do direito da pessoa de morrer e nascer para Adonai como uma nova alma e um novo ser. Esta transformação do ser do Leomar, eu só vou atingir quando eu me anular totalmente para que ele possa se desenvolver como ser humano. E o problema é que Adonai nos reprovou essa semana, que nós não estamos conseguindo fazer isso dentro da nossa casa. E o pior, alguns acusam os que estão exercendo este mandamento de serem apoiadores do pecado. Aí está o nosso problema. Sabe por quê? Porque rapidamente, pastora, quando nós não discernirmos isso, nós estaremos juntos com aqueles que dizem que Jacó enganou Esaú. Que Jacó roubou a primogenitura de Esaú.
Quando nós sabemos e estudamos na última semana que Esaú despreza o seu direito de primogênito. Se nós não pararmos e refletirmos sobre o que verdadeiramente significa Abraão, Isaque, Jacó e a sua descendência, isso tudo culmina Não sou eu que digo isso, quem diz isso é a palavra de Adonai. Se a casa de Israel quer discutir se Yeshua é o Mashiach ou não, é um outro departamento, mas todos eles sabem que o Mashiach fará passar todos pelo crivo do julgamento, como baseado na Torá como lei e ele como juiz. Mas um juiz da vara do pastor, perfeito. Não escapará ninguém. Então, Leomar, se eu parto desse princípio, eu tenho que compreender que mesmo Jacó tendo pecado, presta atenção nisso, Jacó determina um tempo para pagar o dote de Raquel. Ele peca. Nós estudamos isso há 3 ciclos atrás, Leomar. Eu revisei essa noite. Há 3 ciclos atrás nós aprendemos que Jacó impõe sobre ele um tempo de tratamento. Ele diz assim: eu vou pagar por Raquel por 7 anos. Sabe o que Labão faz com ele? Nada. Adonai usa Labão e bota ele para trabalhar 20. Porque ele quis impor a Adonai um tempo que não pertence a ele. Mas esse era um tzadik em desenvolvimento. Era um homem justo que estava em desenvolvimento, mas que julga o pecador Labão, porque vai com ele até o fim. Ele só sai da casa de Labão porque Adonai aparece para ele e diz: sai e volta. Senão ele teria permanecido. O pecador, dentro de um critério bíblico, ele tem que ser acompanhado de um justo até o momento que Adonai disser: não há mais tempo para estabelecer justiça. Davi faz isso. Se vocês olharem a transição do reinado de Davi e Salomão, não vou entrar nisso porque senão eu não consigo entrar aqui na questão. Vocês vão ver que Davi deixou 4 pendências para Salomão resolver. 4 homens que durante o reinado de Davi pecaram contra Davi e contra o reino. Davi, pastora, ele não se permitiu julgar esses homens pela espada, mas ele dá ordem ao rei justo. Porque Salomão, ele tipifica o Messias na sua entrada triunfal como aquele que construiria uma casa para Adonai habitar. Ali ele dá a Salomão o direito, mas Davi vai até o fim. No leito de morte, ele diz: tem 2 que não podem descer a sepultura em paz. Mas ele vai até o fim com esses 2. Um porque matou em tempo de paz. Esse teve o pior dos finais. Depois vocês leem Simei, porque amaldiçoou o trono e o reino de Davi. Mas depois vocês leiam 1 Reis, capítulo 1, 2, 3, 4, que vocês vão ver essa transição e como Salomão ele se torna um homem respeitado. E naquele momento, até construir a casa de Adonai, um tzadik sobre a terra de Israel, um justo. Porque Salomão, quando ele constrói a casa de Adonai, que nós vamos ver que começou aqui com Abraão e com Jacó, Bet-El, a casa de El, quando Salomão lá na frente estabelece fisicamente a casa, ele ora para que todo judeu que ali se apresentasse tivesse o seu rosto voltado para aquela cidade, ele tivesse o direito de buscar redenção diante de Adonai. Mas depois, na continuidade de 1 Reis, capítulo 8, vocês leiam depois, Salomão vai estender aos que não eram filhos diretos. Ele vai dizer: e ao estrangeiro que vier a este lugar e se voltar para ti neste lugar, Salomão insere judeus e gentios no mesmo direito de buscar redenção diante de Adonai. Jacó enxerta o povo, tanto judeus quanto gentios, numa promessa única que foi dada a ele. Porque se vocês observarem, diz assim: Abraão, em ti benditas serão todas as famílias. Quando você vai a Jacó, o texto vai dizer assim: bendita em ti são todas as famílias. Começa com Abraão e o descendente conclui. Justiça social nos moldes. Eu queria começar com vocês lá no texto de Filemon. Se nós entendermos aqui o que significa tzedakah, nós vamos ver Paulo exercendo uma justiça social aqui, Filemon, porque ele se anula e assume toda a responsabilidade moral e econômica que aquele homem causou a Filemon.
Onésimo. Onésimo, um judeu, provavelmente ou pegou emprestado e não pagou, ou decretou-se falência e ele se dá como escravo de Filemon para pagar a dívida, conforme diz a Torá. E Paulo aqui, diante de Onésimo tendo lesado Filemon, no que trata as relações entre homem e homem dentro da Torá, Paulo diz assim: bota na minha conta. Essa é a verdadeira anulação que fez de Paulo um homem justo. A mesma que os patriarcas fizeram para dar início a uma casa, a um povo, a uma nação. Observa Filemon, ele tem um capítulo só. Se vocês lerem do 1 ao 7, vocês vão ver Paulo testificando sobre o caráter de Filemon. Filemon tinha todos os predicados, presta atenção nisso. Filemon tinha do verso 1 ao 7, se vocês lerem com calma, você vai ver que ele tem todos os predicados superficiais de um homem justo. Tito, isso, entre Tito e Hebreus. O que acontece? Vocês vão ver Paulo descrevendo aqui um pedido a um homem justo. Mas Paulo leva Filemon a exercer uma justiça além daquela que ele estava habituado. Ele vai dizer assim: perdoa a dívida e a lança sobre mim. Ali era mandamento para Paulo, assumindo a responsabilidade, mas não o pecado de Filemon, de Onésimo, mas dando a Filemon também a oportunidade de descer ao mais baixo nível como homem para aprender a servir a alguém que te lesou, mas sem incentivar o apoio e o ocultar do pecado. O problema todo é que olham para Paulo e dizem assim: Paulo ocultou o pecado de Filemon. Paulo apoiou o não pagamento da dívida de Filemon. E assim, dentro de casa, porque vocês vão ver que a relação deles era uma relação íntima, de família. Olha do verso 8 em diante o apelo de a Filemon. Pelo que ainda que tenha no Machia grande confiança para te mandar o que te convém, ele está dizendo que Filemon era um homem convicto de quem era o Machia. Ele está dizendo aqui que bastava pelo testemunho que tu tens de confessar o Machia, eu sabia que você obedeceria. Mas Paulo quis trazer sobre ele o direito também de mortificar a sua natureza. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, mas um amor justo. Sendo que o que sou, Paulo, o velho, e também agora o prisioneiro do Machia, ele não se vê com outro recurso a não ser se anular. Para que ele seja tido pelo Machia, o seu molde de justiça, ele fala assim: o velho Paulo, aquele que teria direitos de não fazer nada, ele se vê hoje prisioneiro de um homem justo. Amém. Peço-te, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora, ele te fora inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. A ti e a mim muito útil não é para explorar o serviço de Onésimo, mas é para que Paulo se mortificasse e para que Filemon tivesse o direito também de se abater, mesmo tendo todo o direito de corrigir Onésimo. Ele é útil para tratar o justo. Mando-o de volta a ti. A ele, que é o meu coração. Ele se une ao pecador, mas sem se unir ao pecado. Você sabe por que os evangélicos, os cristãos, os radicais com essas questões nunca vão conseguir compreender a justiça de Adonai? Você sabe por quê? Porque Adonai vai te ensinar a amar o ladrão, mas não ser compactuante com o roubo. Ele vai te ensinar a amar o homossexual e não ser participante do homossexualismo. Aí vai-se para a televisão querer fazer leis de tratamento para a doença do homossexualismo. O problema está na alma do indivíduo. Essa justiça que tentam fazer de forma superficial, usando como pano de fundo a palavra de Adonai, não pode existir no nosso meio.
senão nós somos inúteis. E este que está em pecado não se torna útil para que nós mortifiquemos a nós mesmos. Então, Leomar, para que haja justiça precisa haver pecado. E aí nós queremos nos fechar em 4 paredes, pastora, longe do pecado, sem descer aquele que mais precisa da palavra de Adonai. Cantar, dançar, ensinar música, português e parará, é fácil perto disso. E olha a luta que nós estamos tendo, pastora, com isso que é fácil. As pessoas não querem contribuir com o que é fácil. Agora imagina contribuir no processo de mortificação pessoal para que isso seja uma casa de justos. Uma Beit Sadik. Aí ele continua: eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do ensino. Mas nada quis fazer sem o teu consentimento. Olha o respeito que ele tem por Filemon. Ele não quis empurrar o Onésimo goela abaixo, mas quis dizer assim: estou te dando uma oportunidade, Filemon, para morrer um pouquinho mais, para se tornar um pouquinho mais justo nesta situação, para que o teu benefício não fosse como que por força, mas voluntário. Sabe por quê, pastora? Que senão vão vir os de fora e vão ocupar o espaço, porque vão ser muito mais justos do que os de dentro. Bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como escravo, antes, mais do que escravo, como irmão amado. O escravo do pecado se torna um irmão amado porque ele aprende uma vida longe do pecado. Não pela religiosidade, mas pela prática da justiça de Adonai. Particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no eterno. Portanto, se me tens por companheiro, por irmão judeu, recebe-o como a mim mesmo. Ele toma o lugar do pecador. Gente, Paulo está dando uma aula de Sedacá para nós aqui. Se nós conseguirmos chegar nisso, pastora, dar aula, contribuir, ensinar música, dança, vai ficar muito mais fácil. Porque a vaidade vai toda embora. Mas nós ainda estamos aqui dentro acusando o justo de acobertar o pecado do pecador, quando ele está dando a mão ao pecador para que ele saia do pecado. Judas, Yeshua, quando chegou o fim de Judas, ele disse: não demora a fazer o que tens que fazer. Me denuncia. Mas ele foi com Judas até o fim. Judas perdeu a oportunidade de conhecer a justiça. Ele não soube ser justo com ele, Leomar. Ele dá, se eu não me engano, 20 ciclos de prata para tentar pagar. O suborno dele é de 20 ciclos de prata. Os 20 ciclos de pratas dentro da Torá, se ele tivesse com o coração dele verdadeiramente arrependido, pela idade que Judas tinha, ele teria que ter dado 50. Porque se você olhar o último capítulo de Levítico, Parashá Berrar, Berrocotai, você vai ver que cada homem, mediante a idade, tinha um peso em prata. Ele não soube pesar a prata dele, quiçá o do outro. Ele não enxergou o justo diante dos olhos dele. Ele podia ter errado com Mateus, podia ter errado com Pedro, poderia ter errado com João, com Filipe, com André, mas ele errou com Yeshua. Ele não enxergou o justo diante dele. Você sabe o que eu, pensando nessas 20 moedas de prata de Judas, eu me atrevi a considerar que era o valor de provavelmente o peso de um adolescente. Ele era imaturo demais. Ele era infantil quanto ao conhecimento da Torá. Provavelmente ele conhecia todas as normas e todas as regras, mas não conhecia a verdade por trás das letras da Torá. Superficial. E ele continua dizendo assim: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho, eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo te deves. Ele cobre, não o pecado, mas ele cobre o pecador, para que o pecador não seja consumido pelo julgamento de Adonai. E Yeshua, quando vê aquela mulher sendo acusada de adultério, muitos dizem ali como um pretexto de que ele quebrou a Torá de Moisés porque ele não apedrejou.
Ali tem duas questões que precisam ser olhadas. Os adúlteros, homens, não estavam junto a ela para receber a punição. Mas ali também Yeshua deu a ela a oportunidade de ter o seu pecado expiado. Ele tinha todo o direito. Se tinha um ali que tinha o direito de pegar a pedra e executar a sentença da Torá, era o justo. Tanto é que ele fala, se existe algum outro justo aqui, taca a primeira pedra. O problema é que nós não conseguimos discernir os sentimentos, as relações, as carências, as faltas, as culpas, as mazelas da nossa alma. E aí, quando nós somos feridos por um irmão, nós queremos abater o pecado e o irmão. Quando nós temos que exortá-lo quanto ao pecado e acolhê-lo como pecador. Não é ocultar e sustentar uma vida, desculpa a grosseria do termo, malandra diante de Adonai. Não é isso. Mas é ir com esse indivíduo até o momento. Adonai foi com os amorreus, pastor, até o fim, antes de libertar Israel. Não é assim que diz a Torá? Porque vocês ainda não saíram daqui, porque o pecado dos amorreus ainda não esburrou o copo, né? A taça ainda não transbordou. Adonai amou os amorreus, pastora, dando tempo a eles até que Israel fosse lá e tomasse o direito da terra. Quando nós vemos essa tratativa de Paulo, ela vai nortear para nós, porque Paulo era um imitador de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando nós estudamos na semana passada a vida de Sara, quando ali Abraão diz assim, eu sou um meteco, um habitante entre vós, dai-me propriedade de sepulcro entre vós e enterrarei a minha morta diante de mim. Gênesis 23, 4. Se havia algum justo naquele diálogo ali, era Abraão. Abraão, ele apela ao sentimento mais nobre de misericórdia pela perda de um ente querido da sua esposa, para que aqueles que não conheciam a justiça tivessem o direito de executá-la naquele momento, mas não foram justos. Diz a Torá que Abraão ele comprou por um preço que ele compraria muito mais posse de terra do que o campo de Macpela, propriamente dito, onde Sara ali é sepultada. Alguns comentaristas chegam a dizer que ele, se estivesse nos dias atuais, seria um decretar de falência financeira pelo adquirir um bem superfaturado. Isso é um comentário da Torá, de um dos comentaristas da Torá. Ele precisava ser justo com a sua descendência, então ele pagou com tudo que tinha. Mas ele deu aos filhos de Et um direito de serem justos e participantes, mas eles não abraçaram. Quando nós olhamos as relações entre homens, elas sempre terão os dois lados da moeda. Sempre haverá um que peca e um que precisa aprender a perdoar o pecado. Vocês vão ver que Yeshua condiciona isso à salvação do indivíduo. Nós estamos todos os dias no Kadish cantando. Mas se vós não perdoardes os vossos pecados, ele condiciona que, para que o meu pecado seja perdoado, eu perdoe o pecado que a pastora Sandra cometeu contra mim. Essa é a justiça, Leomar, que nós vamos ter que enfrentar diante de Adonai para estabelecermos nessa cidade tudo aquilo que ele deseja fazer sobre essa cidade. A Parashá Vayetze, que nós estamos estudando essa semana, ela dá continuidade ao ensino recebido na porção Haye Sara, a vida de Sara, onde o processo de amadurecimento do patriarca Jacó é forçado a acontecer após Esaú ameaçar o descendente de Abraão e de Isaac. Jacó, o filho amado de Rebeca. Esaú, o filho amado de Isaac. O filho amado toma por direito a primogenitura e a bênção de Isaac sobre ele. O risco de vida imputado por essa ação de Adonai, botando o justo com os direitos de dar descendência, trouxe sobre o justo o risco de vida. Então, ser justo é viver sob ameaça. Você nunca vai exercer justiça sabendo que você está confortavelmente protegido. Aí Adonai intervém quando o risco de vida ele é iminente. Aí ele fala, vai para o exílio, Jacó.
Em outras palavras, podemos compreender que penetrar a intimidade de Elohim, ou seja, este amadurecimento no relacionamento de adesão com o Criador, é uma ação forçada pela ameaça à continuidade da vida. Não foi Esaú que foi exilado, foi o justo que foi exilado. Numa viagem solitária rumo à terra de seus pais, Jacó revela para nós, por meio de um sonho, que a conexão entre a criação e o Criador estava restabelecida. Num momento singular, Jacó compreende em seu papel como descendente de Abraão e de Sara que seria essencial testemunhar o plano perfeito de Elohim no processo de resgate da humanidade. Sara morre nos ensinando que a verdadeira vida começa após a morte da nossa natureza terrena e que a sepultura física ela inaugura uma etapa permanente e com abundância de vida, desde que você o faça nos mesmos moldes que os patriarcas fizeram. Qualquer coisa diferente disso te dá um destino que lá na frente Yeshua vai dizer que existe um abismo separando Lázaro do outro homem. O seio de Abraão está de um lado e o resto, que eu não sei o que é, está do outro. E não há comunicação entre o seio de Abraão e o outro lado. Vocês vão ver Mateus falando isso lá na frente. A vida de Sara ela é símbolo da proposta de salvação que o Criador revelou à humanidade. Quando o homem aceita o caminho de volta ao pó da terra, ainda em vida, ele constrói para si uma vida permanente ao lado do seu Criador. E a ele é devolvida a eternidade, interrompida após o pecado habitar no coração dos homens. Então o homem foi feito para viver perpetuamente ao lado de Adonai. O homem peca e sobre ele recai uma sentença de morte. Então sobre o homem, sobre a humanidade, há uma maldição. Esta maldição ela vai começar a ser vencida, anulada, neutralizada, riscada por meio da casa de Abraão. E nós estamos no início do processo de reconduzir a humanidade à presença de Adonai e nós estamos aprendendo com Abraão, com Isaac e com Jacó. Não é à toa que o texto da Parashá Hayesara, lá no capítulo 20, deixa eu achar aqui que eu não anotei. Espera aí. 20, não é 20 não. Vairá, espera aí. É 20 sim. Cadê aqui? 23. Capítulo 23, versículo 1, onde inicia, eu estou voltando um pouquinho, porque o Eterno nos mandou voltar no assunto, né? Então, eu estou voltando na Parashá Hayesara. Numa outra tradução diz assim: as vidas de Sara são 100 anos e 20 anos e 7 anos, os anos da vida de Sara. Eu vou repetir exatamente o que eu falei há 2 sábados atrás. Quando a Torá ela descreve que não são 120 anos, não são 127, são 100, mais 20 e mais 7, a Torá está marcando 3 momentos bem caracterizados da vida de Sara. O número 100 na Torá, ele é marcado por uma letra hebraica, que é o Kof. O Kof ele tem sua gematria no valor de 100, por isso que ela simboliza os 100 primeiros anos da vida de Sara. O Kof é a letra hebraica que simboliza o profano, o pecado, aquele que se distancia da Torá. Então a Torá está nos dizendo de forma clara que os 100 primeiros anos da vida de Sara foram longe da presença de Adonai. Então quando ela sai atrás de Abraão, ela ainda era uma mulher profana. O segundo ciclo é marcado pela letra Kaf. O Kaf é o ereto que se curvou. Sara passa 20 anos aprendendo a se dobrar diante do Criador. Ela já é aquela que aprende a servir. O Kaf, ele fala de submissão, mas uma submissão a um. Ele não se submete a qualquer um, ele se submete apenas a um. Tanto é que quando ele vai para o final da palavra, ele volta a se erguer, mas mantém a cerviz dobrada. Ele está na forma de ser. Quando ele vai para o final da palavra, quando ele encerra o período de aprender a se dobrar, ele faz isso, ó. Só o pescoço já é suficiente obedecer com a cerviz. Este é o Kaf. E ela encerra um ciclo glorioso de 7 anos com o Zain,
que fala de autoridade, fala de vida, fala de coroa, que fala de um prêmio que o homem recebe por ter vivido, mas ter se encurvado. Aí ela morre plena, cumpridora do seu papel e da sua tarefa, sem deixar para trás uma dívida sequer. Ela gera o filho, ela acompanha Abraão, e o seu corpo enterrado em Maquipela é a escritura da nação de Israel, antes mesmo dela existir como nação. Israel já tinha a posse da terra e a escritura. Os ossos de Sara hoje estão cobertos por uma mesquita, porque os primos sabem direitinho o que significa os ossos de Sara enterrados ali dentro. A cidade hoje chama-se Hebrom. No passado, Kiriat Arba, a sepultura dos 4, onde Abraão, Sara, Rebeca e Isaac foram enterrados. Quando nós compreendermos este processo, nós temos um tempo de vida profana, nós temos um tempo de vida de inclinação para Adonai, mas temos que ter um término de vida plenos. Vocês já leram no livro do Shabat como é que é o nome? Shabat, a coroa da criação? Shabat, Nezer, Haberiá. Nezer, coroa. Porque o Shabat, ele encerra um ciclo de 7 de maneira plena, gloriosa e santa. Era como o homem, na sua instituição como ser vivente, foi criado por Adonai. Provavelmente o homem viveria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Gloriosamente ele voltaria para o primeiro, para o segundo. Seria uma eternidade contada em ciclos de 7, muito provavelmente. Mas o homem preferiu contar, pastora, 5.780, que é o ano judaico que nós estamos desde a criação de Adão. Sabe por quê, Leomar? Porque se você conta 5.780, você conta dias de afastamento da presença do Criador. Ao passo que quando você do sétimo, pastora, renova para o primeiro, você se aproxima dele e só se distancia dele a cada 7 dias. E você volta. Você vai e você volta. Você vai e você volta. Abraão subiu, Abraão desceu. Abraão subiu, Abraão desceu. Isaac subiu, Isaac desceu. Jacó subiu, Jacó desceu. Israel desceu, 400 anos depois, Israel sobe. Nós ainda estamos no primário do primário no processo que Adonai tem. Eu acredito que a maioria de nós talvez esteja ainda no CAF, pastor, aprendendo a se encurvar. Eu pelo menos desejo que a maioria esteja pelo menos nesta etapa, para que termine os seus dias enxergando a possibilidade de se tornar pleno, como Sara foi. Segundo os estudiosos da Torá, o processo que os patriarcas desenvolvem entre deixar uma vida profana para uma vida de total intimidade com o Criador, ela se passa por 4 etapas. Isso está descrito no Talmud, capítulo Rosh Hashanah 16b. Quem quiser checar, está lá. A primeira das 4 etapas, olha aí, Tzedaká. Se você quer sair da condição de sentenciado a uma maldição de morte e retornar a esta plenitude simbolizada pela letra Zayin, coroada por Adonai, tem que começar a Tzedaká. E se nós entendermos que a Tzedaká, ela vai nos exprimir ao nível que Paulo foi ali com a situação de Onésimo e Filemon, aonde nós estamos? Na primeira etapa. A segunda etapa trata do autossacrifício, que Abraão vai nos ensinar muito bem, quando ele bota ali sobre ele os animais, Adonai passa em meio ao fogo e diz: aquele que não cumprir este juramento morrerá e será dividido ao meio como estes animais. Então Abraão ele parte para um voto, para um pacto onde a vida dele estava em jogo, um autossacrifício. Ele deixa para trás toda a história, ele deixa para trás todo o conhecimento, todo o sentimento familiar, mas não alcança a condição de voltar a habitar em meio à família. Esse só Jacó conseguiu. A terceira etapa, quando Adonai olha para um homem que se permitiu auto-sacrificar e que não tem sobre ele mais traços da vaidade do homem, ele transforma o nome do homem.
Mas ele transforma o nome do homem, dando a ele um nome escrito no livro da vida. A terceira etapa que Abraão nos apresentou foi ter o seu nome escrito no livro da vida, que é a oração que se faz em toda festa que compreende o período de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que é a festa que celebra os anos de distanciamento da presença de Adonai. Então ele, em Rosh Hashanah, pastor, quando conta-se mais um ano de distanciamento, ele diz assim: escreve meu nome no livro da vida. Porque não era para estar em 1780, a contagem era para parar em 7. E o quarto período é o pleno amadurecimento no relacionamento, onde o homem ele se esvazia totalmente. Aí eu já estou falando do Paulo lá de Filemon. É quando ele diz: Rinene, eis-me aqui. O eis-me aqui de Abraão custaria a vida de Isaac, o seu ente mais amado, o filho perfeito, o filho da promessa. Quando Abraão, ele depois de ser tudo o que ele foi, Adonai ainda quis cobrar se ele temia a Adonai. E nós vamos ver que o problema com Jacó aqui no início do capítulo é exatamente desenvolver no coração de Jacó o sentimento de temor a Adonai. Porque quando ele olhar o anjo subindo, o anjo descendo e a terra conectada ao céu, ele vai falar: há muito tremor neste lugar. Então vamos chegar ali. A questão que encerra esse processo de transformação entre o homem profano, ou entre parênteses, infantil, o levando num homem que vive a santidade, entre parênteses, amadurecido, ela se torna uma marca entre os descendentes de Abraão. Todos os seus descendentes serão forçados a penetrar num relacionamento com o Eterno precocemente. A casa de Israel circuncida ao 8º dia. O menino, ao 40º dia, é apresentado. Se é levita, ao 30º dia de vida, já está arrolado. E com 13 anos, e a menina com 12, faz a sua independência e espiritualmente tem que se assumir responsabilidade sobre si, o bar mitzvah ou bat mitzvah. Isso é altamente precoce. Os primos, tentando se assemelhar a isso, o Islã, descendência de Ismael, que misturou com Esaú um pouquinho também, o que acontece? O menino circuncida, porque eles têm por pai Abraão, mas não tem a convicção de morte da natureza carnal que Abraão convida o menino de 13 anos a começar a enfrentar sozinho. Ele faz a circuncisão com o intuito de uma iniciação sexual para multiplicação de descendentes. Tem uma diferença grosseira. Um está sendo convidado a se mortificar. O outro está sendo convidado a se tornar mais viril. Aí vocês vão compreender quando ali Esaú perde a primogenitura e ele pega as filhas de Canaã e casa-se e multiplica-se com elas. Eu não tenho a bênção, mas eu vou povoar. E hoje vocês sabem como está a situação do povoamento dos descendentes de Ismael e de Esaú pela face da terra. A Europa que o diga, né? A Ásia e o Oriente Médio não foi suficiente. Agora eles estão indo, Estados Unidos também, não abre os olhos. Foz do Iguaçu aqui no Brasil, abre o olho. Conforme estudamos há 2 semanas, a obra de Abraão e Sara seria completa nos descendentes, quando a Torá fosse outorgada a Israel para que a salvação fosse acessível aos homens. Aqui no caso de Jacó, vemos uma importante fase desse processo, de continuidade da obra iniciada por Abraão, quando o patriarca nos revela a continuidade da vida de Sara por meio dos seus descendentes. Abre lá a Torá no Gênesis 28, Bereshit capítulo 28, versículo 11, por favor. Eu vou ler numa tradução diferente, e se eu não conseguir acabar, Leomar, você me permite à tarde, eu dou continuidade, tá? Eu vou tentar acabar. Do verso 11 em diante diz assim, presta atenção nessa palavrinha, ali chega e pernoita. Ele está falando da saída de Jacó da terra de Beersheba, indo para Harã, para a casa paterna, para a casa de onde Abraão e Sara saíram. Sim, o sol já havia declinado. Ele pega uma das pedras do lugar, usa a guisa da cabeceira e ali mesmo ele adormece. Ele sonha.
Eis uma escadaria postada sobre a terra, com o seu topo tocando os céus. Eis os mensageiros de Elohim, por ali sobem e por ali descem. Eis Adonai, está postado sobre ela, sobre a escada. Ele diz, eu, Adonai, o Elohim de Abraão e Isaque. Ele se apresenta, ele diz, eu, Abraão, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Então, Jacó foi o primeiro a usufruir do ir e vir livre da escada. Que Adonai se apresenta, diz os estudiosos, face a face a Jacó. Alguns defendem que não foi um sonho, que ele teve uma espécie de catatonismo e é como se o corpo dele tivesse uma experiência totalmente sobrenatural e não foi necessariamente um cochilo que ele sonhou. Mas isso fica para as discussões. Aí ele diz, a terra sobre a qual está deitado eu a darei para ti e a sua semente. Ele volta a reafirmar que a plenitude virá por meio da continuidade, das gerações, da semente, zera, né, que nós já estudamos no ciclo passado. Tua semente é como a poeira da terra. Abres o caminho para o mar e para o levante, para o setentrião e para o Negueb. Aqui ele está dizendo, a sua descendência é como o pó da terra. Norte, sul, ocidente, oriente, ela vai ser grande desta forma. Só que implícito na frase, tua semente é como a poeira, Adonai já estava informando aos descendentes de Jacó que para que eles fossem o que Adonai planejou, eles precisariam voltar ao pó da terra. Então ele reafirma o que Sara, lá atrás, deu como pontapé para nós, que é a vida por meio da confissão de pecados, da morte de uma natureza que traz sobre nós maldição de morte, para uma vida plena diante do Criador. Isso é a doutrina da ressurreição dos mortos, ensinada pelos primórdios da Torá. Para quem diz que a ressurreição dos mortos começou lá no Segundo Testamento, o Segundo Testamento ele reafirma, amplia e aperfeiçoa a compreensão à luz da Torá. Mas é a mesma doutrina de Abraão, de Isaque e de Jacó. Você não viu ele falar isso com Noé. Vocês não viram ele falar isso com Noé. Ele falou isso com Abraão. E ele termina dizendo assim, olha que interessante. Todos os clãs da gleba, da terra, são abençoados em ti e em sua semente. Então a bênção vem para quem é pó da terra. Ele associa numa ambivalência de termos, ele diz, todos os clãs da terra, ele está querendo expandir a promessa para judeus e gentios, mas ele também está dizendo que estes que estão contemplados pela promessa participam da mesma ressurreição dos mortos que aqueles que são filhos de Abraão. Então, Leomar, o condicionante aqui, que lá nos anos vindouros viria a gerar a doutrina, crendo em Jesus eu não preciso fazer esforço nenhum contra a minha natureza carnal, ela, ó, dentro da Torá já estava avisado que não teria espaço para uma doutrina que isenta o homem de morrer a sua própria natureza. Hoje os locais que estão lotados são os locais que saciam as necessidades mais primitivas da nossa natureza. Se a minha necessidade é a prostituição, eu tenho um prostíbulo, está cheio. Se a minha necessidade é uma vida na bebida, os bares estão lotados. Se a minha vida é uma vida alheio ao que a Torá diz, as igrejas estão lotadas. Porque lá eu tenho o meu carro, lá eu tenho o meu apartamento, lá eu tenho a profissão que eu quero, lá o meu filho vai estudar todas as línguas e conhecer todos os países da terra. Porque essa é a minha vontade. Os filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, vocês vão ver o texto de Osés da Haftará dizendo assim, eu vos convidei a um casamento no deserto. É uma promessa bem, digamos assim, não convidativa. Enquanto um te oferece as praias do Caribe, o outro te oferece o deserto para tratamento. E ele vai continuar dizendo, ao revelar-se a Jacó, o Eterno reafirma as mesmas promessas feitas a Abraão.
Em toda a ação reveladora de Adonai, em especial as teofanias, que são aqueles grandes movimentos de Adonai sobre a face da terra, tipo abrir o Mar Vermelho, o sol parar do seu ciclo, que na verdade a terra parou, as 10 pragas, todos esses são considerados teofanias, são grandes movimentos de Adonai sobre a face da terra, os quais são inexplicáveis até os dias de hoje. Como ele fez uma situação dessa acontecer? Elas são acompanhadas de marcos físicos estabelecidos por memorial, para que as gerações vindouras mantenham vivas as palavras ditas pelo Eterno. Nesse caso, o sentimento que profundamente abateu Jacó foi o temor, motivo pelo qual ele constrói um altar memorial para que a sua descendência nunca mais se esquecesse daquele momento. Então, no ato de contemplar a conexão terra e céu e terra, liberada por Adonai, ele constrói ali um altar, ele unge o altar e a ele mesmo. Ele consagra aquele momento e aquele local como um local santo. Olha a continuidade do texto, verso 16. Jacó se reanima de seu sono e diz: assim, Adonai sim, existe neste lugar, e eu não o penetrava. Ele está dizendo que ele não tinha este nível de intimidade com Adonai. Ele estremece e diz: que tremor este lugar! Não é outro senão a casa de Elohim, e esta a porta dos céus. Jacó levanta-se cedo pela manhã, pega a pedra que havia usado à guisa da cabeceira, faz dela uma estela e derrama óleo sobre sua cabeça. Ele clama no lugar Betel, a casa de El, a casa daquele que é único, do Elohim de Abraão, de Isaac e agora Elohim de Jacó. Assim ele dá o nome. Primeiramente era Luz, o nome desta cidade. Jacó votou um voto e disse: se Elohim está comigo, se ele me guarda sobre este caminho em que sigo, dando-me pão para comer, roupa para vestir e um pacífico retorno para a casa de meu pai, Adonai será para mim Elohim. Básicas, porque o justo ele vai lutar pelas necessidades que são além das básicas para o que não tem. Para ele bastava as básicas. Para ele bastava as básicas: comida, vestimento, uma viagem segura de ida e vinda e que ele tivesse saúde para voltar para a casa de Abraão, de Isaac. Só isso. Ele não quer um conforto que o desviaria do propósito de se manter como homem justo. Esta pedra que fiz, estela, será a casa de Elohim. De tudo que me deres, eu pagarei o dízimo a ti. Aqui ele consagra o lugar que no futuro o rei Davi compraria, que é a chamada Eira de Araúna, e sobre este local é construído o templo em Jerusalém. Só que observa um detalhe, Leomar. O verso que ele diz assim: ele pega a pedra que havia usado à guisa da cabeceira, faz dela uma estela e derrama óleo. Ele unge o local. E olha como é que o texto é delicado. Vaikra Shem. Ele clama o nome. Vaikra é o nome que dá abertura ao livro de Levítico, e o livro de Levítico, traduzido ao pé da letra no hebraico, e ele clama. Aqui ele não só inaugura a casa, onde futuramente Salomão ergueria, como ele inaugura o processo de serviço litúrgico e sacrificial da casa. Porque ele unge, ele derrama óleo, ele faz uma libação. Quantos anos depois aquilo viria a se tornar a casa de Adonai, propriamente dito, numa estrutura robusta, como foi aquela construída por Salomão? Quantos anos, Rogério, depois? Acho que vai uns 500 anos, se não for mais aqui, né? Deve mais. Não, 500 anos ou 400 anos foi só do Egito. Deve ser uns 1000 e bolotinha aqui, então. Por aí. Para ele, Leomar, bastou ter roupa, ter uma jornada segura, o que comer, pastor, e voltar para casa. Para nós, basta retornar para a casa do nosso pai Abraão, Isaac e Jacó, quando nós tivermos a nossa tarefa cumprida. Não é acúmulo de bens nesta vida que vai nos dar a certeza de que Adonai foi conosco ao longo
da vida. Ele diz assim: eu aprendi que para eu retornar à casa do meu pai, basta eu aprender o caminho do temor a Adonai e do sacrifício permanente. Você pode olhar no texto que ele começa a visão dele num Arvit, e ele tem a compreensão e a consagração da vida dele e da descendência num Shacharit. Ele marca o tempo da natureza perfeito, para não dizer que ele atrasou ali. Aí vem a gente às 6:30 da tarde acelerando na Avenida Vitória para chegar a tempo do Arvit, né, João, e não atrasar o do Shacharit. Jacó, ele é justo, ele é perfeito nas suas ações. Segundo os comentaristas, isso aqui que eu achei muito bonito, que eu falei com vocês quando eu li ali na frente. Ali chega e pernoita, no início do capítulo, o verso 11, na nossa tradução habitual, assim, chegou a um lugar onde passou a noite. Fica uma coisa meio vaga. No hebraico está escrito assim: ali ele chega, ali. O ali, ele dá uma conotação de que era um lugar específico que Adonai iria conduzir a Jacó. Essa expressão, ali ele chega, é usada como referência direta a um lugar outrora nomeado e não uma localização qualquer. O descendente de Abraão retorna ao local onde o conceito de sacrifício foi compreendido pela primeira vez quando Abraão viu a salvação por meio de um animal perfeito, imaculado e sem defeitos. Onde Abraão ali, vai lá no capítulo 22, onde Abraão ali, ele dá início e ele é provado na sua quarta etapa, que é o eis-me aqui de Abraão, acontece no capítulo 22, do verso 1 ao 14, que nós vamos ler. Neste mesmo ponto, Jacó sabia, pastora, que ele teria que subir ali, a sua descendência teria que subir ali e dizer, igual Abraão disse a Adonai: eis-me aqui. Senão não serviria para ser descendência de Abraão. Não seriam pessoas aptas à justiça, Leomar. Olha o verso 1. Depois dessas palavras, 22, 1. Depois dessas palavras, o Elohim põe Abraão à prova. Ele lhe diz: Abraão, ele responde: eis-me. Ele diz: toma então teu filho, teu único, aquele que amas, Isaque, vai por ti em terras de Moriá. O nome do monte que é construída a casa de Adonai é o Monte Moriá. Lá, vá até lá. Falo subir em holocausto num dos montes que eu te disser. Abraão se ergue. Aqui é o Kaf se ergue. Abraão totalmente, pastora, encurvado. Quando ele vai atingir a sua quarta etapa para anulação completa da maldição, ele se ergue. Fica apenas uma cerviz totalmente flexível. Cedo pela manhã, e sela o teu jumento. Toma 2 adolescentes consigo, e Isaque teu filho. Racha a lenha para o holocausto. Ergue-se e vai rumo ao local que lhe assinala o Elohim. No terceiro dia, Abraão conduz seus olhos e vê de longe o lugar. Aqui, alguns comentaristas afirmam que ele enxerga a sua descendência habitando a casa de Adonai. Então não foi só um conduzir de olhos, de olhar por fora de uma janela e ver um prédio. Ele viu a história construída e a obra pronta. Só que Abraão, segundo Hebreus capítulo 11, não se resumiu a ver a casa construída. Ele viu a ressurreição dos mortos promovida pela construção daquela casa. Hebreus 11 vai dizer que ele leva Isaque a sacrifício porque ele cria que Adonai era suficiente para ressuscitar Isaque. Então, quando os olhos dele são conduzidos à ressurreição dos mortos. Abraão diz aos seus adolescentes: sentai-vos aqui com o jumento. Eu e o adolescente iremos até lá. Nós nos prostraremos e depois retornaremos. Ele tinha a certeza de que ele voltaria íntegro. Abraão toma a lenha do holocausto, põe-na sobre Isaque, seu filho. Toma em suas mãos o fogo e o cutelo. Eles seguem, os dois unidos. Essa expressão, os dois unidos, fala da unidade entre Elohim e o Messias, que não, em momento algum, se separam, mas o Messias é um e Adonai é um. Eles não são o mesmo
ser. Eles estão atrelados, como Isaac e Abraão, que foram justos para sacrificar em nome daqueles que não eram justos. Essa é a tipificação do simbolismo, os dois unidos. E ele vai repetir isso aqui abaixo. Isaac diz a Abraão, seu pai, meu pai. Ele diz, eis-me aqui, meu filho. Ele diz, eis o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro do holocausto? Quem vai morrer, pai, neste altar? Abraão sabia que Adonai requeria que o homem voltasse ao pó. E ele estava disposto a sacrificar Isaac. O problema, você sabe o que é? Que a gente vai na internet, puxa lá imagens do sacrifício de Abraão e de Isaac, vai ver Abraão com um cutelo direcionado para o abdômen de Isaac. O cordeiro ele era degolado. O cutelo de Abraão estava apontado para a garganta de Isaac. Ele estava apto a, através da vida de Isaac, ensinar o sacrifício de animais à sua descendência. Presta atenção. E ele só não o fez porque Adonai o interceptou. Aí nós vamos chegar no temor que Jacó ali confessa que não tinha ainda, mas que ele estava adquirindo. Perfeito. Onde é que está aqui? Abraão diz, Elohim proverá para si o cordeiro do holocausto, meu filho. Eles seguem os dois unidos. Eles chegam ao lugar que lhe assinalou Elohim. Abraão ergue ali o altar e prepara a lenha. Ele amarra Isaac, seu filho, e o põe sobre o altar, sobre a lenha. Abraão avança sua mão e toma o cutelo para degolar seu filho. O mensageiro de Adonai grita para ele dos céus. Adonai viu. Abraão, Abraão, ele diz, Hineni, eis-me aqui. O aqui é diferente do eis-me lá do início, porque ele está dizendo assim, eu estou aqui, no lugar onde tudo vai recomeçar para a humanidade. Ele marca, ele diz, eu estou onde você me pediu para estar. Em outro lugar não, estou te atendendo no chamado onde você me chamou. O mensageiro de Adonai, eis-me aqui. Ele diz, não avances tua mão contra o adolescente, não lhe faça nada. Sim, agora eu sei que tu temes a Elohim. Por mim, tu não poupastes o teu filho, teu único. Olha a continuidade. Depois que o temor ele é provado por Adonai, Abraão conduz os olhos e vê, e eis, um carneiro, atrás, preso a um arbusto. Abraão vai e pega o carneiro. Ele o faz subir em holocausto no lugar do seu filho. Ele enxerga que Adonai proveria um homem perfeito, como aquele animal que salva a vida de Isaac, para que a humanidade pudesse sacrificar e Adonai receber o sacrifício. Mas ele só enxergou por meio do temor. E a gente usa essa palavra temor de forma tão... sai fácil da nossa boca. Foi provando o filho como um holocausto que Adonai testificou para os céus e a terra de que Adonai era um homem que Abraão era um homem temente a único Deus. Aqui se encontra o princípio do Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se nós que somos pais, mães, avós e avós, não tivermos a capacidade de conduzirmos os nossos filhos ao sacrifício pessoal deles para com Adonai, nós somos mentirosos quando dizemos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Só quando nós abrimos mão do que nos é mais valioso, Adonai vai reconhecer que nós tememos a um único Elohim. E isso tudo começa na Tzedakah. Quantos anos, hein? Quantos anos? Então, o Shema Israel ainda está sendo um exercício pedagógico para que no futuro ele se torne um sentimento enraizado e profundo. Aí, nós vamos de encontro a muitas coisas que já nos foram ensinadas. Por exemplo,
Quando você pega as 10 tábuas, quantas vezes nos foi ensinado que começa-se, as 10 palavras, os 10 mandamentos, as 2 tábuas. Quantas vezes nos foi ensinado que começa-se por primeiro mandamento e depois o último. Que aprendendo o primeiro, nós chegaremos ao último. Se nós olharmos ali, a relação da tzedakah do homem com o homem começa dos últimos, para depois você chegar na sua intimidade com Elohim. É o próprio semelhante que te permite a mortificação da carne para que você, no fim de tudo, diga Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o eterno teu Deus, ele é um. Então, o processo era muito cômodo para nós até então compreendermos que eu amo o eterno e eu vou viver um processo para aprender a amar o meu semelhante, que é os 5 últimos mandamentos. Adonai hoje está nos dizendo, Leomar, que nós vamos aprender a amar os nossos semelhantes, para que isso sirva de mortificação do nosso eu, para que nós aprendamos a amar Adonai como sendo um. Leomar me perguntou quando eu cheguei aqui, você chegou bem? Você está bem? Eu falei, não. Não estou bem. Porque eu olho os anos para trás e é como se eu estivesse voltando no princípio para começar do zero, aprender todas as coisas. Abraão já escreveu isso aqui há não sei quantos anos para nós, Jacó, e a gente dando cabeçada achando que é amando a Elohim sobre todas as coisas que as outras vão ser construídas sobre nós. E nisso se resume toda a Torá. E Yeshua vai nos evidenciar isso quando aquele ortodoxo, provavelmente um fariseu ortodoxo, chega para ele e diz, mestre, qual é o maior dos mandamentos contidos na Torá? Aí ele diz, o maior, era provavelmente um ortodoxo, um homem religioso, né, conhecedor da Torá. E Yeshua responde para ele, o maior dos mandamentos não é outro senão, ouve, ó Israel, o eterno teu Deus, ele é um. Amarás o eterno teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele ali sutilmente nos deu o encaminhar para compreender que isso é um compêndio para que nós possamos alcançar a plenitude de no nosso coração, como Abraão aqui neste momento alcançou. Aqui nós podemos dizer, Abraão temia ao único Elohim, temia. Existe diferença entre crer e temer. O que teme, ele se submete em tudo. O que crê, ele pode não se submeter a tudo e pode não vir a temer a Adonai. Não foi numa coisa simples que Abraão foi testificado do seu temor. Foi no propósito que ele tinha em seu coração de sacrificar Isaac. E hoje os filhos a gente quer botar debaixo da asa. Ninguém mexe com o meu filho, ninguém toca no meu filho. Deixa o meu filho quieto. Fazemos uma bolha. E às vezes é uma bolha religiosa, tá? Não estou falando dessa bolha grosseira que o menino é vigiado por câmera 24 horas, que o menino não pode estar num ambiente que tem alguém tossindo. Não estou falando dessas bobeiras que tem aí fora, não. Estou falando de um ambiente, de uma bolha religiosa, que impede este menino ou esta menina a ser conduzido a este processo que os patriarcas aqui trouxeram sobre nós. E ele termina dizendo assim, lá no verso 14, Abraão clama, Abraão vai crá. Olha o sacrifício sendo embutido em todo o processo. O nome deste lugar, Adonai Irê, Adonai verá. Daí disse sobre este lugar nos dias de hoje, sobre o monte de Adonai, ele será visto. Você está sendo visto. Aquilo foi mais para nós do que para aquele ladrão. Foi mais para nós do que para aquele ladrão. Estou só dizendo para a senhora que foi mais para nós do que para aquele ladrão. Porque quem está em busca de cumprir as etapas do Salmo 120, 121 e 122 é o ladrão ou somos nós? Não somos nós que estamos orando o Salmo de degraus todos os dias, querendo subir. Aonde que termina o Salmo de degraus? Com o homem aonde? Na casa de Adonai. Que estava construída aonde?
No Monte Moriá, onde Abraão e Jacó nos contam tudo isso aqui que nós estamos falando. Então, se você está orando o Salmo 120, de duas uma, ou muda o conceito e o entendimento, ou para de orar, porque você vai ser visto na casa de Adonai. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Eterno, que criou o monte. Ali é o Monte Moriá, era o monte da casa de Adonai. Aí no Salmo 122 ele diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Adonai. O 23, o 123, que ministra na casa de... É o homem saindo de um ser profano, atingindo uma condição de homem que ministra na presença de Adonai. Você e eu estamos sendo vistos. O nosso pecado está sendo visto. Sabe onde que eu preciso continuar à tarde? Quando Zaqueu é visto sobre a figueira. Quando Natanael é visto sob a figueira. E quando a figueira é vista sem dar fruto. Aí eu te peço licença, porque senão eu vou avançar muito no horário. Eu vou aguardar. Tá, eu vou aguardar. Por quê? Porque quando você inicia falando que Adonai está sob a escada, eu quero saber quem está sob a base da escada. A criação. É por aí que vai. Tá. Shabbat Eu Shalom. vou esperar. Vamos continuar daqui a pouco. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos colocar a nossa vida diante de ti. Pedimos ao Eterno que nos dê um almoço de paz. Que, Pai, seja símbolo de tudo que temos aprendido por meio da Tua palavra, esse gostoso almoço. Abençoe as mãos das mulheres, dos homens que contribuíram para que ele estivesse sendo servido hoje para nós. Abençoa a nossa vida, guarda a nossa vida e dá-nos um resto de Shabat em paz, porque ainda temos muito, Pai, para ouvir e para compreender da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, Messias. Amém. Faz lá o Kiddush. E o ensaio acaba às 2h30, né? Então o estudo reinicia às 2h30 diretamente. A gente pode dar uns 5 minutinhos de intervalo, mas evitar que fiquem todos lá embaixo, como aconteceu nas últimas semanas. Muita gente ficou lá embaixo, junto com as crianças. Para quem não estiver em nenhuma atividade da casa, procurar subir, tá bom? Shabbat Shalom.